Olá, boa noite. Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom encontrar você aí na sua casa, aí no seu lar, em mais um GPS nessa sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Estamos aí chegando já na metade do ano, né? Cruzando a linha divisória, chegando no ponto alto da ladeira para daqui a pouco a gente começar a descer. E aí temos 6 meses do ano que já se passaram, um ano de muitos desafios, muitas dificuldades. Estamos atravessando uma pandemia com a ajuda do Senhor e é Ele que tem nos ajudado, tem nos sustentado. Que bom encontrar você. Deixe o seu GP aí, graça e paz para você que está entrando, para você que está chegando. Já pegue a sua Bíblia que a gente vai pensar um pouquinho em algumas direções espirituais que a palavra de Deus nos traz nesses tempos de desafios. Então você abre aí a sua Bíblia, pega ela, não vai acessar do celular, senão você vai sair, não vai conseguir assistir. Pega uma Bíblia de papel mesmo, gente, Bíblia de papel, e a gente vai lá para Deuteronômio. Deuteronômio, no seu capítulo 24, versículo de número 19. Deuteronômio 24, 19 é a nossa primeira coordenada no GPS de hoje. Deixa eu dar aqui um gole no meu café. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, Deuteronômio 24, 19. Tá comigo? Graça e paz, graça e paz. Deixou o seu GP aí? Tá aí já largado no sofá, na cama, no seu banquinho. Então vamos lá. Deuteronômio 24, 19, nossa primeira coordenada de hoje, no GPS de hoje. Tamo junto? Diz assim a palavra do Senhor. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Aí vamos para o verso 20, continue. Quando sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Gente, uma coisa é certa. Deus é o Deus que nos dá a colheita. É por causa dele que nós temos os frutos das árvores, é por causa dele que nós temos os recursos naturais, os recursos minerais. E isso é motivo de nós darmos graças. É motivo de hoje, apesar de todas as adversidades e tribulações, nós agradecermos ao Senhor, porque Ele é um Deus, como nós chamamos na teologia, o Jeová Jireh, o Yahvé Jireh, o Yahvé da provisão, o Deus da provisão. É Ele que dá fruto a quem semeia. Mas Deus ele deixa uma lição muito curiosa e muito interessante para o povo dele nesse momento do Deuteronômio. Ele diz assim, olha, vocês vão colher, vocês vão ter frutos, eu vou dar frutos para vocês. Mas quando vocês tiverem colhido o que cair, ou então vocês sacudiram ali as oliveiras e vocês já pegaram o que vocês podiam receber, ficou um pouquinho lá, deixe esse pouquinho lá, deixe isso lá. Por quê? Porque tem alguém que não tem condições de plantar e que vai precisar ser abençoado com a colheita que eu, o Senhor, dei a vocês. E aí que surge no cenário, aqui no Deuteronômio, dos filhos de Israel, que estavam perto de entrar na terra de Canaã. E quem surge nesse cenário é um conjunto de pessoas menos favorecidas socialmente, em estado de necessidade, e que aqui nós vamos encontrar como o estrangeiro, como o órfão e como a viúva. 3 pessoas, 3 qualificações de pessoas que naquele contexto viviam muitas dificuldades. O estrangeiro, obviamente, porque ele é aquele que está completamente fora da cultura. Ele completamente está fora do tecido social de um povo nativo. E isso nos toca muito na nossa realidade presente, agora deixando o povo de Israel e vindo para a nossa realidade presente, quando nós estamos, por exemplo, recebendo os nossos irmãos venezuelanos, refugiados, assim como outros irmãos que vêm da África também, e esses que vêm de outros povos, de outras nações, de outros países, e vêm em estado de necessidade, seja por causa de uma necessidade econômica, seja por causa do perigo da guerra, do perigo da morte que assola, e aí essas pessoas elas têm que se colocar na condição de estrangeiros, refugiados. Para eles é muito difícil, é muito mais difícil a inserção social, a inserção econômica.
O segundo tipo de pessoas são os órfãos. São aqueles que não têm mais os seus pais. A figura do protetor, a figura da mãe protetora, a figura de segurança familiar, que essas pessoas elas não têm mais. Essas crianças, esses jovens não têm mais. E uma terceira qualificação de pessoas que são as viúvas. São aquelas que no contexto bíblico, né, ficavam completamente desamparadas com o falecimento do seu marido. Então elas perdiam praticamente muitos de seus direitos, quase todos os seus direitos, e se elas não tivessem filhos próximos para lhe dar algum socorro, elas realmente padeceriam a quase que miséria. Então Deus, que é um Deus de cuidado, ele lá dos céus, ele olha para essas pessoas, ele olha para esse conjunto de pessoas nessas situações particulares difíceis e diz: olha, meu povo, vocês precisam ter um olhar de cuidado com esses que estão menos favorecidos, esses que estão padecendo necessidade. Olhem para o estrangeiro, olhem para o órfão, olhem para a viúva. Eu sou o Deus que abençoa vocês. E como eu abençoo vocês para que vocês repartam aquilo que eu dei a vocês com outros. Então essa é uma lógica da prosperidade de Deus na vida dos seus filhos. A partir do momento em que Deus nos abençoa, nós devemos ser aqueles que possibilitam essa bênção chegar a outras pessoas também. E isso agrada muito o coração de Deus. É por isso que agora a gente vai lá para a nossa segunda coordenada. Se você ainda não conseguiu, né, fechar aí o nosso ponto de destino, vou dizer para você depois da segunda coordenada. Né? O que você acha que é o nosso ponto de destino no GPS de hoje? Vamos lá para a segunda coordenada? Estamos agora lá em Provérbios. Provérbios no capítulo 22, verso 9. Isso, Provérbios 22, 9. Graça e paz para você que está chegando aí, né? Ou você que está entrando ao vivo na sexta-feira. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, como você pôde perceber, né? Às 19 horas a gente deu início ao nosso GPS para que a gente daqui a pouco a gente viva um momento muito especial de solidariedade e compaixão. Então, Provérbios 22, 19 é a nossa próxima coordenada. Eu disse 9, né? Falei 19, não é 19 não, é 9. Provérbios 22, 9. Abriu aí a Bíblia comigo? Tá junto? Então vamos ler? Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Repartir o pão com aquele que não tem condições, com aquele que é menos favorecido por uma questão de oportunidade, por uma questão de, seja ela uma circunstância fatalística ou uma tragédia familiar, social, é algo que é característico daqueles que são abençoados por Deus. Nós, quando recebemos de Deus algo, recebemos também para repartir. E essa tem que ser uma característica transformadora do coração de quem serve, de quem anda com Deus. É por isso que a pessoa que caminha com Deus, ela jamais será uma pessoa egoísta, jamais será uma pessoa que quererá as bênçãos de Deus só para si. Por isso, diz a palavra do Senhor, no nosso contexto de guia pastoral para a sabedoria, estamos aqui num livro agora, um livro de sabedoria, o livro dos Provérbios. Quem é generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Repartir é algo que é necessário. Ser generoso, ou seja, ser aquele que espontaneamente não faz isso com pesar, não faz isso com sentimento de culpa, faz porque entende que Deus nos deu e assim nós temos que agir como imagem de Deus e também possibilitar que isso seja alcançado por outras pessoas. Essa é a melhor imagem de Deus que nós podemos transmitir nessa terra, quando nós agimos com o mesmo coração de Deus. E Deus, que olha para os menos favorecidos, também requer isso dos seus filhos e filhas. Já deu para você perceber que a partir da nossa segunda coordenada, que nós estamos caminhando para um ponto de destino chamado solidariedade. A solidariedade é o nosso ponto de destino no GPS de hoje. Solidariedade. Certamente você já ouviu muito essa palavra, porque muitas são as campanhas de solidariedade que habitualmente acontecem, principalmente no final do ano, né? O final do ano é um marco muito significativo, mas que nos tempos em que estamos vivendo precisamos também sermos solidários sempre que a oportunidade se fizer possível. E nós estamos num contexto muito difícil, um contexto econômico em que
muitos amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas estão ficando sem renda, estão ficando sem trabalho. Nos assusta um pouco quando a gente vê as estatísticas e percebemos, por exemplo, quando a gente vai falar dados do final do mês passado, quando no auxílio emergencial que o governo forneceu para as pessoas que estão sem renda nesse contexto da pandemia do coronavírus, 59 milhões de pessoas foram alcançadas, beneficiadas pelo auxílio social. E ainda havia 10 milhões que tinham sido barradas por algum problema e estavam aguardando um desembaraço. Se você raciocinar que nós temos num país 210 milhões, é praticamente um quarto. Um de cada 4 brasileiros estão vivendo com o auxílio emergencial, né? E isso é algo que nos faz clamar a Deus pela sua misericórdia, pela sua provisão e pela reversão desse estado de coisas no nosso Brasil. É algo muito difícil. É por isso que Deus toca no coração dos seus filhos para sermos solidários, para ajudarmos, estendermos as mãos e compartilhar o pão que nós recebemos de Deus com alguém. Vamos para a nossa terceira coordenada? Nossa terceira coordenada está lá no Evangelho de Lucas. Agora a gente vai lá para Lucas. Vai lá para Lucas 3 e eu vou dando um gole aqui no meu café. Lucas 3, no verso 11. Aqui nós temos uma passagem que é muito curiosa, né? Eu acho muito intrigante essa passagem, porque aqui a gente ainda não tinha a presença de Jesus ministerialmente na terra, né? Ministerialmente Jesus ainda não havia começado os seus trabalhos evangelísticos, evangelizadores, seu trabalho de anúncio do reino de Deus. Esse momento aqui é um momento em que o seu precursor, João, o Batista, estava preparando as pessoas para a chegada do Cristo. E as pessoas iam até João para serem batizadas. E João, ele não aliviava, né? João era aquele cara que, sabe, batia forte e dizia assim, raça de víboras. E as pessoas chegavam lá, imagina você chegando, né, na igreja, né, numa igreja, e o pastor dizendo para você assim, suas cobras, né? Era isso que João Batista fazia. Essas cobras, né, vocês são traiçoeiros. E o povo, opa, mas peraí, o que eu tenho que fazer então, né? E aí João Batista dizia, arrependam-se. Arrependam-se, arrependam-se, porque o reino está próximo. E aí vinham aquelas pessoas, né, sinceras, mas também vinham um pessoal meio assim, sabe, só para aparecer, porque sabia que ia ter curtida no Instagram da época, né, ia ganhar seguidores. Aí chegavam lá no Jordão, João estava batizando e João dizia, não, vocês são víboras, né? Mas algumas pessoas sinceras de coração, João chegava para elas e elas perguntavam sinceramente, elas diziam assim, João, o que nós temos que fazer? Você está dizendo que um reino chegou, você está dizendo que um novo tempo está para ser inaugurado, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos ser batizados, e o que acontece agora? Aí a gente está na terceira coordenada, lá em Lucas 3, no verso 11, quando João respondia assim, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, se você tem comida o suficiente, dê um pouco para quem não tem nenhuma. Se você tem roupa para você e em abundância, dê um pouco para quem não tem nenhuma roupa. Se você consegue se aquecer no frio, compartilhe, dê um cobertor que você tem a mais para alguém que está passando frio. Se você tem uma casa onde você pode se abrigar, onde você pode ser acolhido, ajude algumas casas que acolhem também outras pessoas, lares de idosos, lares de menores, lares de crianças, casas de hospedagem de pessoas que estão de passagem. Ajude as pessoas da sua família. Mas se Deus te der o suficiente para você ajudar mais pessoas, ajude. A solidariedade, que é esse nosso ponto de destino no GPS de hoje, ela tem uma etimologia da palavra muito bonita, porque solidariedade remete àquilo que é sólido. A origem etimológica da palavra solidariedade vem daquilo que é sólido. Ou seja, nós entendemos que existe uma relação de vínculo e esse vínculo ele gera uma firmeza, gera uma consistência. É por isso que
Também a jurisprudência romana, ela inaugurou a noção de responsabilidade solidária nas relações comerciais, onde o credor e o devedor, eles tinham vínculos, e esses vínculos eles deviam ser firmes o suficiente, envolvendo os avalistas, envolvendo as pessoas do negócio. Então a solidariedade, ela implica numa relação social que dá consistência, dá naquilo que a sociologia vai chamar de coesão social, né? A consciência social que gera uma coesão. E nesse sentido a gente percebe que a solidariedade, antes mesmo de qualquer conceito humano, ela foi algo que Deus plantou no coração dos seus filhos, porque estava no coração dele. Então o GPS de hoje, esse guia pastoral para a sabedoria, esse bate-papo que a gente pode ter aqui, eu tomando aqui o meu café, você aí na sua casa, bem à vontade, a gente troca essa ideia para entender que Deus quer que a gente compartilhe um pouco daquilo que Ele nos dá. E isso agrada o coração do Senhor. Nós estamos como igreja vivendo um movimento de compaixão constante. Vivemos a compaixão, há vários grupos, né? Sejam eles grupos, diversos grupos sociais, né? Idosos, crianças, moradores de rua, pessoas sem renda. Amanhã mesmo, né, a gente está dando sequência às cobertas de compaixão, que é onde as pessoas vão poder entregar cobertores e lençóis lá na nossa igreja, para depois a gente agendar uma saída e entregar nesse inverno frio para as pessoas que estão nas ruas. Então, se você puder passar amanhã ou no domingo lá na igreja, de 9 a meio-dia, você vai poder fazer essa doação. Hoje, daqui a pouco, né, quando acabar aqui o GPS, daqui a pouquinho, né, daqui a meia hora mais ou menos, a gente vai estar iniciando uma live de compaixão beneficente no canal do nosso irmão Uel Lupercínio, onde a gente vai estar fazendo essa live em favor das meninas que são acolhidas pelo Lar Batista Elizabeth Min. Então, tudo isso para que a gente possa viver esse tempo de compaixão, além da quarentena de compaixão, onde a gente doa cestas básicas como igreja para famílias que estão carecendo do pão nosso também. Então, assim, gente, quanto mais a gente entender que Deus ele nos abençoa para nós sermos abençoadores de outros, mais nós seremos amados por Deus, não por causa daquilo que a gente faz. Não confunda, não tente comprar a Deus com cotas de caridade. Deus ele não se importa com isso, né? Porque a Ele pertence tudo. Mas o que importa é que esse é um testemunho, esse é um ateste de que você passou pelo novo nascimento, de que você passou pela obra salvadora. Então, quando João Batista ele dizia assim, façam isso, porque isso é o fruto do arrependimento. E como a gente já pensou em outro momento, as obras elas procedem da fé e não a fé das obras. Então, certamente, quando nós temos essa fé viva no Cristo, nós viveremos obras que são compatíveis com essa fé. Querido, querida, desejo que Deus te abençoe, abençoe seu lar, abençoe a sua casa, e que você, olhando para as bênçãos que Deus tem colocado na sua vida, na sua mesa, em todo lugar, você possa também olhar em volta e ver aqueles que precisam ser ajudados, aqueles que precisam ser olhados, aqueles que precisam ser amados. Não importa se você diz assim, mas Rômulo, o que eu tenho é tão pouco, seja esse pouco. É com esse pouco que a gente pode amar e que a gente pode cuidar de alguém. Não espere fazer grandes movimentos, grandes doações, não. Às vezes um pouquinho, né? É um pouquinho. É um pacote de alimento que você entrega num semáforo, né? É uma roupa que você doa, é algo que você se desfaz para abençoar outra pessoa. Que Deus assim nos guie nessa caminhada de compaixão. Daqui a pouco a gente se encontra na live beneficente, né? Então se prepare aí para continuar ligado e acessado nesse momento de louvor e adoração que veremos daqui a pouco. E que assim o Espírito Santo nos guie nessa caminhada. É tempo de sermos generosos, de vivermos essa solidariedade bíblica que ensinamos, ou melhor, que somos ensinados por Deus. Podemos orar? Vamos orar agora? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome que
é tão maravilhoso, Teu nome que é tão precioso, Teu nome que é invencível. Quão lindo é o Teu nome, Senhor. É por isso que nós te agradecemos por esse tempo de encontro que tivemos com os Teus filhos e filhas no GPS de hoje. Te pedimos que o Senhor crie oportunidades para que exercitemos a generosidade, exercitemos a solidariedade, vivamos a mesma compaixão que toca o Teu coração. Por isso, Senhor, te peço que o Senhor venha ao encontro de cada lar, de cada família, com uma bênção de provisão, colocando, Senhor, o pão nosso sobre cada mesa dos Teus filhos e filhas, que, Senhor, eles tenham as suas necessidades supridas pelo Teu Santo Espírito, que haja bênção, que haja paz, que haja amor, que haja harmonia em cada família. Senhor, que aqueles que estão necessitando de trabalho, que estão necessitando de renda, que o Senhor abra portas, Senhor, mesmo num cenário econômico tão difícil. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir na vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que depositam a sua fé no Senhor. Supre as nossas necessidades. E assim, Pai, que nós possamos também abençoar outros. Cuida, Senhor, dos Teus filhos e filhas que estão enfermos, que estão adoentados, que a Tua bênção de saúde seja sobre eles, seja sobre elas, que eles possam experimentar a restauração plena do seu corpo, do seu organismo, e assim possam desfrutar de saúde e paz. Obrigado, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe os movimentos de compaixão que como igreja estamos vivendo. Daqui a pouco, na live beneficente, em favor do Lar Batista Elizabeth Min, que o Senhor abençoe o El, o Marcelino, a Wilza, toda a equipe de músicos que lá estará fazendo essa live. Te peço que o Senhor toque no coração dos Teus filhos para que sejam generosos na doação das cobertas de compaixão, das cestas básicas para a quarentena de compaixão, e assim, Pai, nós possamos viver esse caminho de solidariedade. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Foi bom demais encontrar você na sexta-feira de hoje e esperamos que a gente possa caminhar juntos, não é, nesse movimento de compaixão e também como igreja, vivendo os desafios do nosso tempo. Quero lembrar a você que amanhã também nós temos a oração da juventude, né, a oração jovem, amanhã às 4 da tarde, e no domingo nós temos os nossos cultos às 9 da manhã e às 18 horas, né? Quero fazer um destaque que os nossos cultos eles não serão presenciais ainda, tá? Tem gente que de vez em quando está perguntando, né, Rômulo, a gente já vai poder ir para a igreja agora? Eu falei, não, gente, a gente vai ter que esperar um pouquinho, tá? A gente vai esperar um pouquinho, porque a nossa igreja ela está se preparando para as medidas necessárias de saúde pública, adquirindo os materiais, fazendo as adequações estruturais. Então a nossa igreja está se preparando ainda nesse momento, além do que a regra do comparecimento presencial, ela ainda não permite que a nossa igreja se reúna de uma maneira satisfatória, porque o quantitativo máximo que foi estabelecido, de 50 pessoas, ele faria com que muitos irmãos e irmãs que podem ficassem de fora. Então, por causa disso, nós vamos aguardar o próximo estágio de abertura, né? Quando o governo autorizar o próximo nível quando ele aumentar o quantitativo de pessoas, é o tempo também que nós estamos fechando as nossas preparações e assim a gente vai poder anunciar, né, daqui a algum tempo, quando nós retornaremos. Até lá, esteja orando, esteja junto com a sua família, participando dos grupos de relacionamento, os grupos de casal, os grupos de mulheres, os grupos de homens, estejam interagindo nessa comunhão virtual e acompanhando as atividades da nossa igreja. Que o Senhor te abençoe muito, tenha uma noite de compaixão, tenha uma noite de solidariedade, tenha um fim de semana abençoado em família, com a graça e com a paz do Senhor. Beijo no coração, tchau, tchau, estou partindo agora, fiquem na paz.